Sucção nutritiva e não nutritiva. Como os bicos artificiais impactam no crescimento da face? Olá, meu nome é Beatriz Carvalho Masson, eu sou aluna da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto e hoje vamos falar um pouco sobre esse tema. Quando o bebê ainda está na barriga da mamãe, não é raro durante o exame de ultrassom nos depararmos com esta cena, o bebê com o dedo na boca. Isso nos mostra como o hábito de sucção é algo intrínseco no ser humano. Afinal, ao nascer, para poder se alimentar, o bebê terá que sugar o leite no peito da mamãe. É assim que a maioria dos bebês se alimenta. Quando não é possível o aleitamento materno, utiliza-se de bicos artificiais, como a mamadeira. Todas as crianças, ao nascer, têm o queixo para trás. Isso é normal na fisiologia do bebê, pois é preciso que ocorra uma adaptação para que ele possa passar pelo processo de parto. Podemos observar que na primeira imagem, o bebê apresenta o queixo um pouquinho mais para trás, e na última, com o bebê um pouquinho maior, o seu queixo já está um pouquinho mais para frente. Durante seu período de crescimento, ocorrem vários estímulos que ajudam não somente no crescimento do queixo, mas também no crescimento dos músculos e outros ossos da face. Do 0 aos 12 meses, que seria um ano, o bebê passa pelo que chamamos de fase oral. Isto é um período em que tudo o que o bebê vê pela frente, ele coloca até a boca. Isso é normal do período de reconhecimento, não só dele mesmo, como também de espaço. Vamos identificar agora quais são os tipos de sucção. A primeira é a sucção nutritiva. O que isso significa? É um tipo de sucção que proporciona a nutrição do bebê, ou seja, proporciona alimento para o bebê. O bebê está se alimentando a partir dessa sucção. Por exemplo, é a sucção no peito da mamãe ou mesmo na mamadeira, que pode ser com leite ou com suco, depois quando o bebê entra na fase de alimentação. A sucção não nutritiva é uma sucção que não proporciona nenhuma nutrição ao bebê, ou seja, é uma sucção como se fosse um hábito mesmo, e não proporciona e não oferece nenhum alimento. Essa sucção pode ser da chupeta ou até mesmo a do dedo. No entanto, a sucção de chupeta, do dedo ou até mesmo da mamadeira, associada a um longo período de tempo, ela provoca certos prejuízos ao desenvolvimento e ao crescimento da face do bebê. Vamos tentar explicar melhor o que isso significa. Newton tem uma lei na física que chama Lei da Impenetrabilidade. O que seria isso? Vamos olhar nesse esquema. Vocês já ouviram falar que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço? Então, nesse recipiente cheio de água, eu vou lançar dentro dele uma bolinha vermelha. O que vocês acham que vai acontecer? Isso mesmo, vai haver um extravasamento de água. O que isso nos prova? Que dois corpos não conseguem ocupar o mesmo lugar no espaço, ou seja, para que a bolinha coubesse e ficasse dentro do recipiente de água, foi necessário que um tanto de água extravasasse do recipiente para que ela se acomodasse dentro do recipiente. Com essa lei da física, nós conseguimos explicar o porquê o hábito de sugar chupeta ou o dedo ou até mesmo a mamadeira provocam malefícios ao desenvolvimento e ao crescimento da face do bebê. Mas quais são esses malefícios? Neste esquema que eu trouxe para vocês, a gente pode observar um exemplo de sucção digital, ou seja, a sucção do nosso dedo. O que acontece tanto na sucção do dedo como da chupeta, por exemplo? Nós temos os nossos dentes de cima sendo empurrados para frente. O nosso palato, que é o céu da boca, empurrado para cima. E a nossa mandíbula, aqui o nosso queixo, os nossos dentes inferiores,
sendo empurrados para trás, ou seja, essa mandíbula, como está escrito aí, fica retraída. Isso proporciona vários malefícios, que nessas imagens a gente consegue observar exemplos do que a sucção da chupeta e do dedo podem causar na nossa boca. Na primeira imagem a gente vê o que eu falei lá atrás, que são os dentes superiores vindo mais para frente. E na segunda imagem representa muito bem a história de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Estão vendo que há uma mordida aberta, que é o que chamamos desse espaço que há entre os dentes superiores e inferiores. Na nossa mordida normal, os nossos dentes superiores eles têm que passar sobre os dentes inferiores. Nesse caso, quando a gente usa chupeta, por exemplo, a gente não consegue isso. Vai tendo uma adaptação da nossa boca para que a chupeta caiba. Então, os nossos dentes vão abrindo esse buraco para caber bem a chupeta ali. Outro problema que pode acontecer é o estreitamento da nossa maxila, que é onde os dentes superiores se encaixam. Observem como que diminui e os dentes não conseguem encaixar certinhos um no outro. Esse estreitamento causa o que chamamos de mordida cruzada posterior. O que é isso? Os nossos dentes de cima, eles ficam mais para dentro, fazendo com que ocorra uma mordida cruzada e não uma mordida certinha. E também pode causar os dentes encavalados ou os dentes mais para frente, como eu já falei. Mas qual é a diferença entre um aleitamento no peito da mamãe e na mamadeira? No peito da mamãe, o bebê movimenta a mandíbula para frente e para trás. Isso faz com que a mandíbula cresça, há um estímulo no crescimento da mandíbula. Nesse vídeo nós conseguimos observar o que o esquema do slide anterior estava querendo nos mostrar, que é o bebê levando o queixinho para frente e para trás, para frente e para trás. Isso faz como se fosse uma massagem no peito da mamãe e o leite sai sem que ele precise fazer muita força. Já quando o aleitamento é na mamadeira, esse movimento não ocorre. Quando ocorre, ele se dá apenas para cima e para baixo, para cima e para baixo. E isso não promove um estímulo para o crescimento da mandíbula. Aqui nesse vídeo a gente consegue ver o bebê fazendo um movimento de cima para baixo com a mandíbula. E observem que extravasa, sai um pouquinho de leite pela boca do bebê. Isso mostra que a força que ele está fazendo para sugar esse leite da mamadeira é grande. Mas, Bia, se a mamãe não pode alimentar o bebê com leite materno e a mamadeira faz mal, como que esse bebê vai se alimentar? Aqui eu trago 3 exemplos para substituir a mamadeira, que é o copo de bico rígido, o copo 360 ou a colher dosadora. Esses 3, eles promovem uma movimentação semelhante ao do aleitamento materno e não igual ao da mamadeira, e isso é benéfico para o bebê. A chupeta, nós sabemos que ela é conhecida como um pacificador, como algo que pode acalmar o bebê. Só que já vimos que ela pode trazer alguns prejuízos. Então aqui tem 2 formas de tentar acalmar o bebê, como a acupuntura e até mesmo massagens. Assim, a gente consegue substituir o uso da chupeta. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, contraindica qualquer tipo de bico artificial. No entanto, devemos respeitar a decisão do núcleo familiar. Se aquela família optar pelo uso da mamadeira ou da chupeta, é necessário que ocorra um monitoramento e que a retirada desses bicos seja da forma mais cautelosa possível, para que não cause traumas na criança. E também ela deve ser retirada em um menor tempo de uso. Estas foram as referências utilizadas para desenvolver toda essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e aproveitado muito esse tema. Aqui eu disponibilizo o meu contato.
Se caso houver alguma dúvida sobre esse tema, pode entrar em contato comigo ou deixar um comentário aqui no canal da Casa da Ciência. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desta aula e a gente se vê em breve.